Fazia muito tempo que a gente não tinha novos episódios de Black Mirror, mas a sexta temporada chegou bem diferente do que a gente esperava, não é? Foram várias inovações nos temas dos episódios agora e é exatamente isso que está desagradando muitos fãs. Já pensou Black Mirror sem tecnologia? Ou contando histórias sobrenaturais? Vem comigo que eu vou te contar agora o que está acontecendo com essa série em 2023. Mas relaxa, é sem spoiler! Enestrantes, Peter aqui! Galera, Black Mirror estreou há 12 anos atrás, tempo pra caramba. A série tá mais de uma década ali, sendo considerada, tipo, uma das maiores antologias da atualidade. Pra quem não sabe, a antologia é uma coleção de histórias. E Black Mirror conseguiu criar algumas histórias inesquecíveis, não é? Acho que se eu perguntar pra você alguma história de Black Mirror, você vai lembrar talvez inteira a história, em detalhes. E depois de muito tempo de espera, a sexta temporada chegou. Os roteiros continuam todos sendo assinados pelo criador da série, o Charlie Brooker, mas dessa vez, mesmo sendo da mesma mente do cara que criou, continua sendo esse cara aí, a série não é mais a mesma. Como assim, né? Pô, o cara tá escrevendo e não é mais a mesma coisa? O Charlie Brooker perdeu a mão? Você acha que ele pirou? Acabou a criatividade do cara? O que tem de bom e o que deu errado na sexta temporada de Black Mirror? Eu vou conversar com vocês isso agora. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem liberdade real? Peter, o que é liberdade? Liberdade é não ser preso? Não. Liberdade é você saber que você pode fazer o que você quiser, trabalhar de onde você quiser. Você não tem, né? Você tá preso no mundo, numa rodinha de ratos, você não consegue sair dessa rodinha de ratos. E eu quero convidar você para o dia 18, 19 e 20 de julho para a maratona YouTube Fábrica de Liberdade, onde eu vou explicar para vocês, passo a passo, a criação dos 3 tipos de canais que podem acontecer aqui dentro dessa plataforma. Canal Dark, onde você não precisa aparecer, passo a passo, tudo que você precisa fazer, até a edição do vídeo. Do zero, vai estar lá, na maratona, de graça, ok? Outro conteúdo informativo, onde você pode chegar lá, fazer um gameplay, sabe, falar sobre anime, falar sobre cinema, enfim, qualquer coisa, vai informar, fazer um canal informativo. E terceiro tipo, canal habilidoso, você vai trazer a sua habilidade para dentro do YouTube. Se você é eletricista, tatuador, advogado, se você, sei lá, é um dentista, você vai trazer esse seu trabalho para dentro do YouTube, você vai explodir de visualização e vai conseguir muito mais trabalho. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, você vai ter um negócio sólido aqui dentro do YouTube, dessa plataforma. Eu garanto para você não pode perder. Toca aqui embaixo pra você garantir tua vaga, é grátis, totalmente grátis, você não vai pagar nada por isso, ok? E eu já vou estar enviando para vocês, assim que vocês confirmarem a vaga, materiais para vocês irem estudando. Ó, vocês vão bolar o que a gente tá preparando para vocês, vamos lá. Eu vou contar pra vocês rapidinho o que eu achei de cada episódio, tá? E eu vou me esforçar aqui pra dar só opinião sem falar do conteúdo, ok? Então bora lá. Episódio 1, John é péssima. O core dessa história tem um quê de drama, mas também tem de sarcasmo, né? Existe um deboche, sabe? Uma caricatura, como se a Netflix zoasse com ela mesma e até denuncia ela mesma. E isso é divertido. John é péssima é um dos poucos acertos dessa temporada. Tudo parecia que ia começar, tipo, com o pé direito. É um episódio divertido, mas também deixa a gente um pouco aflito, entende? Tem uma essência bastante tecnológica. Esse valeu a pena ter assistido. Episódio 2, Lock Henry. Esse é outro episódio que a gente sente um temperinho de metalinguagem, sabe? Como se estivesse vendo a Netflix falando dela mesma. De novo, tem a mesma coisa que aconteceu nesse episódio, o centro da história é a produção de um documentário do tipo True Crime. Tem feito maior sucesso nos últimos tempos nas plataformas, a gente sabe disso. Principalmente na própria Netflix. Só que Lock Henry é um episódio mais pesado e mais dramático que o episódio anterior. Mas ainda assim a gente sente um tom de crítica das produções de hoje em dia. Tipo, qual o preço das grandes histórias pro entretenimento? É um bom episódio também, é uma história que me prendeu, mas ele não trata de tecnologia, não tem nada de futurista ali. Ele critica essa nossa relação doentia com documentários de crimes brutais. E é basicamente isso. Tem cara de Black Mirror pra você isso? Não tem, né? Ó, sendo sincero, Lock Henry é um bom episódio, mas não parece Black Mirror. Episódio 3, Beyond the Sea. Agora, pensa no episódio com carga dramática no talo, tipo, muito drama. Beyond the Sea tem uma história que fala muito de solidão, de inveja, de vingança, e tem umas cenas perturbadoras. Ó, se fosse só pela história já tava super dramático, mas aí a parada ficou ainda mais séria com a interpretação dos dois protagonistas, o Josh Hartnett e o Aaron Paul. Aliás, um parêntese aqui pra vocês. Se o Aaron Paul não for pelo menos indicado ao Emmy no ano que vem, por causa dessa atuação em Black Mirror, pô, eu nem sei o que eu faço. Na boa, não faz o menor sentido isso. Sério, a interpretação dele nesse episódio é espetacular. Mas assim, apesar da história de Beyond the Sea se passar num contexto espacial, dessa vez a tecnologia não é a vilã da história. A crítica nesse caso aqui, desse terceiro episódio, é mais uma vez uma crítica
aos humanos. E sem dúvida, esse episódio deixa a gente um pouco melancólico, né? Triste de verdade. Um pouco não, bastante. Se você tem coração, você termina esse episódio muito pra baixo. Aliás, quando que Black Mirror não é assim, né? Aí você vai perguntar, você curtiu, Peter? Curti, mas não é uma das melhores coisas que eu já vi na série. Episódio 4, Maisie Day. Aqui é que a coisa desandou de vez. Até o terceiro episódio, Black Mirror tava diferente, mas ainda dava vontade de assistir. Mas galera, chegou nesse episódio aí, Maisie Day, sei lá, eu posso estar me deixando até levar pelo sentimento, mas pra mim, hoje, ele é o pior episódio de Black Mirror que eu já assisti. Eu nem tenho muito o que falar, o argumento do roteiro é fraco pra caramba, totalmente aleatório. Maisie Day tentou chocar a gente, sabe? Mas não tinha peso, não conseguiu impactar a gente pra comprar a história. E olha que o elenco tava maneiro, né? A Zazie Beetz é ótima. Foi uma pena ela ter talento desperdiçado ali nesse episódio tão ruim. A história fala de invasão de privacidade e a perversidade da indústria. E aí tem um lance sobrenatural que eu não posso falar, porque é muito spoiler, mas vai por mim. Foi uma péssima ideia. Episódio 5, Demônio 79. E como se não bastasse esse episódio anterior, agora que eu falei pra vocês, vim pra fechar com chave de ouro o Demônio 79. Podia ser a bruxa de 71 que seria melhor. Vamos lá, a gente sabe que Black Mirror sempre vai forçar o espectador num dilema ético. É basicamente isso, é o core, né? Mas no episódio 5 dessa temporada, a receita simplesmente não funcionou. No episódio Demônio 79, a série abriu de vez as portas pros temas místicos, ignorou o lance de tecnologia, tipo, cagou pra tecnologia, é outra coisa agora. Nem parece que é Black Mirror, foi muito estranha essa escolha. Pra ser sincero, a história não é ruim, só que parece que é um episódio de outra série. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, o que tá acontecendo ali? Pra você ter ideia, o próprio nome do episódio já diz o que a gente vai ver na tela. Sim, um capiroto que é o vilão. Um capiroto mesmo. Não é programa, não é simulação não é o IA, é o Mephisto. Não é o Mephisto da Marvel, mas é quase isso. Agora Black Mirror vai falar de seres cósmicos, de fantasias, misticismo, é isso? Daqui a pouco vai ter fadas, vai ter gnomos, igual o filme da Xuxa, é isso? Por isso parece que a sexta temporada virou uma colcha de retalhos. A sexta temporada é menos futurista, aliás não é futurista, né? Menos high-tech de todas. E pra ficar ainda mais diferente, foi aberta a porta para lendas urbanas, coisas sobrenaturais. E não que eu não gosto de histórias de drama ou temas sobrenaturais. Pô, eu gosto pra caramba. Não, eu tinha muito no Além da Imaginação, gostava pra caramba. Aliás, os episódios dramáticos aqui são bons no Black Mirror. Só que não é isso que a gente espera quando vai assistir Black Mirror. Pô, a gente acostumou, pô. Botar noção na comida, agora vai apresentar uma comida doce? Tudo bem, teve momentos memoráveis nessa sexta temporada, principalmente nos 3 primeiros episódios. E mesmo assim eles foram muito pontuais. Mas mesmo com esses pontos aí altos que eu falei, a sexta temporada não é nem de perto a melhor da série. O que é uma pena. A impressão que fica é que a série se perdeu, tá virando outra coisa. Será que o Charlie Brooker, o criador da série, tá abrindo espaço pra temas do dia a dia, né? Sei lá, tipo streaming, documentários, lances sobrenaturais, porque tipo acabou a criatividade com temas de tecnologia? Ele podia usar o chat GPT, né? Pedir as dicas lá. Porque assim, era muito comum, sabe, desde o início da série, os episódios serem construídos a partir de um argumento muito maneiro que era: tecnologia vai te desumanizar. E olha que eu tô pedindo pro cara usar o chat GPT, né? Eu que tô fazendo Black Mirror com ele. Mas aí na sexta temporada a mesma fórmula voltou. Só que agora com outros focos. A fórmula, tudo bem, vai te desumanizar, mas não é mais tecnologia. O streaming vai te desumanizar, a inteligência artificial vai te desumanizar, a vida de celebridade vai te desumanizar. É tudo o mesmo argumento, só que com uma roupagem diferente. Então, pra mim, a sexta temporada de Black Mirror é que tem episódios mais diferentões, sabe? E ao mesmo tempo parece que tem menos criatividade. Porque só repetiu a fórmula e se arriscou nos temas aí que, na boa, a gente não quer ver em Black Mirror. Eu fico triste de falar isso pra vocês, eu gosto demais dessa série. E é uma pena que ela tá se perdendo desse jeito. Mesmo com o elenco incrível, a sexta temporada de Black Mirror é a menos Black Mirror de todas. E não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você realmente atingir a tua liberdade, que você merece. Aqui eu conquistei, aqui eu quero que você conquiste. Você tá preso, cara, na boa, você tá preso. Você não sabe o dia de manhã, você não sabe se vai continuar empregado, você não sabe até quando vai ter emprego pra você. Para, cara, sai disso, vai pra onde você quiser, muda de país, pô, mas tem um negócio sólido pra você fazer isso. E é isso que eu quero passar pra você, passo a passo. Não é vídeo isolado do YouTube ensinando você a fazer um canalzinho, não, um vídeo. É realmente conteúdo maciço, gratuito. Toca no link aqui embaixo e garante a tua vaga, é grátis, te vejo lá. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, obrigado de coração, galera. Muito bom conversar com vocês sobre nerdice, né? Sempre isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!